Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, por aqui a gente fala sobre o agro e hoje eu estou aqui para falar sobre alguns erros que eu cometi na graduação e que eu espero que vocês não cometam esses erros para vocês terem um desempenho melhor durante a sua jornada acadêmica. Acho que o meu primeiro erro foi não ter escolhido logo uma pesquisa assim que eu entrei na faculdade. Eu demorei muito para poder falar com o professor, para mim poder escrever um projeto de pesquisa ou para poder acompanhar até mesmo a pesquisa de alguns alunos que estavam na minha frente, de alguns veteranos. Eu acho que se eu tivesse procurado desde o meu primeiro semestre, eu acho que teria me ajudado bem mais, não só na parte de escrita do meu projeto de TCC, mas como também meu entendimento como um todo sobre a faculdade. Eu acho que eu demorei muito para me localizar, aonde eu estava, o que eu queria fazer. Então eu acho que se eu tivesse desde o primeiro semestre procurado um professor, eu fui procurar um professor, eu estava já no segundo ano, eu já estava no meu quarto semestre, então assim, estava caminhando para a metade do meu curso, quando eu fui procurar o professor que eu fiz o meu TCC. Eu já contei aqui um pouquinho sobre a minha história na graduação. Se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui que eu vou deixar o link. Mas eu acredito que se eu tivesse feito isso, antecipado essa parte, teria me facilitado muito mais a minha vida, assim, tanto na parte de escrita do TCC, como na parte de entender como era a pesquisa do meu professor, como ele trabalhava com aquelas culturas e todo o processo em diante. E nesse mesmo sentido de não ter procurado um professor para mim começar meu projeto de escrita, nesse mesmo sentido, eu não participei de um projeto de iniciação científica. Eu participava de uma pesquisa, mas eu não era bolsista da iniciação científica, então eu tenho isso como um arrependimento de não ter feito parte de um IC, de um PIBIC e projetos similares que existe na faculdade. Então, além de você estar desenvolvendo a pesquisa, você está recebendo por isso. E eu participei de uma pesquisa onde existia alguns alunos que sim recebia. Na verdade, do meu grupo de pesquisa, não, todos eram voluntários, invitava pessoas que realmente queriam trabalhar com aquela pesquisa, e era um trabalho muito duro, assim, coisa de colher soja na mão, colher milho, plantar com catraca e coisas desse gênero, capinar. Então, assim, sempre era um trabalho, esse professor, né, em específico, ele sempre tinha uma linha, assim, de pesquisa que era muito manual, um serviço mais duro, e ele realmente aceitava no laboratório dele apenas pessoas que realmente queriam fazer aquilo, e não tinha projetos remunerados. A gente recebia alguns mimos de vez em quando, mas todos que estavam ali eram voluntariamente, assim, ninguém tinha salário de iniciação científica nem de PIBIC, era uma metodologia dele em específico, e as pessoas iam para aquele laboratório já sabendo disso, diferente de outros professores que aceitavam, né, faziam os projetos via PIBIC, bolsas, que FAPEMAT, eu acho que é aqui no meu estado, que tinha uma remuneração, mas eu estava ciente disso, eu queria ficar naquela pesquisa, naquele laboratório, então por isso que eu aceitei. Então, mas eu tenho um pouco de arrependimento de não ter participado não só da iniciação científica, mas também de outros projetos. Gente, perdoe meu erro, eu não vi que o microfone tinha desligado e o áudio ficou bagunçado aí. Mas o que eu estava falando é que eu arrependo também de não ter participado de nenhum diretório acadêmico, nenhuma liga, nenhuma empresa júnior. Eu não participei dessas coisas também, e isso é uma ótima oportunidade para você desenvolver sua liderança, sua oratória, saber trabalhar em grupo. Então eu não participei de nada disso. Mas eu acredito que o maior erro que eu cometi durante a graduação foi não ter feito um estágio desde o primeiro semestre. Então, se hoje você está na graduação, eu sugiro que desde o seu primeiro semestre você procure empresas que aceitam estagiários,
Não leve em consideração o estágio remunerado, porque dificilmente você vai achar, mas que você faça estágio em diversas áreas para que você saiba identificar aquilo que faz mais sentido para você. Então, se possível, faça um estágio desde o primeiro semestre. Então, como aqui eu trago as minhas experiências, eu não tenho vergonha de falar daquilo que eu fiz errado, porque eu acho que isso faz sentido para mim crescer, amadurecer. Então, eu precisei passar por experiências ruins para mim saber que, de fato, aquilo que fazia sentido para mim. Então, eu demorei muito também, assim como para procurar um projeto de pesquisa para poder fazer um estágio. O estágio eu fiz lá nos últimos semestres mesmo, quando começou a apertar, que eu realmente precisava fazer um estágio obrigatório, que hoje a maioria das universidades cobram um estágio obrigatório. Foi aí que eu fui procurar saber mais estágios. Aí eu fiz mais de um, só que eu acho que o que eu fiz não foi suficiente porque eu não tinha muito tempo mais para poder fazer, porque realmente eu precisava concluir a faculdade, já teria que ir para o mercado de trabalho. Acredito que fazer estágio é uma oportunidade ótima para você conhecer outras pessoas, então ter um networking, outro erro que eu não tive também, porque eu acho que ajuda mais, vai fazer muito mais sentido você ter alguém para poder te indicar para o mercado de trabalho do que de fato você ter um currículo bom, você ter notas, você ter participado das coisas. Então, ter uma indicação, ter um padrinho faz muito mais sentido do que ter essas outras coisas. Então, de fato, o que vai te ajudar a achar seu primeiro emprego, a te levar para o mercado de trabalho, é ter uma indicação. Então esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir e te vejo no próximo vídeo.